Olá! E aí? Bora lá para mais uma chave? Hoje é a nossa chave de número 25, né? Então, faltam aí 23 chaves para gente encerrar as 48 chaves. E se você ainda não assistiu e quer assistir, quer entender do que a gente está falando, tem todas aqui no perfil. É só você ir lá, tem uma playlist, você pega todas por lá e vem rodar essas 48 chaves com a gente, tá? É um prazer ter vocês por aqui. E, ó, aproveita, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, coloca não gostei também, só faz alguma coisa, mostre que você chegou por aqui e todo comentário ele é bem-vindo, tá? E a chave que nós vamos falar hoje é a chave de número 18, aderência, né? O que é aderir? É você fazer um projeto e cumprir. Você tá ali, né, dentro do projeto, você participar de verdade. Eu uso muito essa questão da aderência nos produtos de papelaria, né? Porque quando a gente... Meu, tá sujo aqui. Deixa eu pegar esse aqui. Então, ó, quando eu vou fazer uma capa dessa aqui, né? Esse é o caderninho que eu fiz na época do SPR, aí para a gente estudar as chaves, né? Então, para eu fazer essa capa aqui, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer o papel fotográfico aderir ao papelão, ou seja, eles se transformarem numa coisa só. E isso a gente tem que fazer em todas as áreas da nossa vida. Por quê? Porque eu preciso aderir aos ambientes que eu estou. Por isso que a gente tem que tomar cuidado nos ambientes que a gente está inserido, tá? Por quê? Porque se eu vou me aderir ao ambiente ruim, eu vou pegar coisas, muitas vezes, que eu não quero. E o que é essa aderência? É estar presente, né? E ser produtivo. Então, eu tô ali de verdade, né? Igual nós estamos aqui. As pessoas que estão vindo todos os dias estudar as chaves, elas estão aderindo. Por quê? Elas estão trazendo aquilo para a vida delas. Entende? Elas estão carregando, elas estão pegando o conhecimento, elas estão absorvendo, estão aderindo o conhecimento e conseguindo aí colocar pressão. E isso é a aderência, né? Então, se a gente estiver presente nos ambientes, mas não estiver aderente, né? Não estiver ali com presença plena, de nada serve, né? Você vai para um lugar, você se dispõe a participar de algo e chega lá, você não está presente de verdade, você não está produzindo, você não está sendo produtivo. Ou seja, se você vai para uma live, senta com um papel e uma caneta, vai anotar ali o que você está aprendendo. Se você vai participar de um curso, olha se aquele curso é para você mesmo, participe de verdade, use aquilo a seu favor, né? Crie aderência, seja produtivo naquilo ali, né? Então, a presença é o quê? Eu estar no local. E a aderência é o quê? Eu produzir no local, né? Eu consigo produzir. Então, a aderência, ela me gera atração. Por quê? Porque quando eu vou aderindo às coisas, eu consigo botar a pressão e caminhar, né? E com o que nós precisamos ser inaderentes, né? Não criar aderência com aquilo que não nos leva para frente, né? Com fofoca, com pessimismo, com vitimismo, né? A gente tem que deixar isso a gente não pode ser aderente. Muitas vezes a gente está em ambientes que as pessoas não estão com a mesma frequência que a gente, não estão no mesmo propósito, né? E aí o que eu faço? Né? Estão preocupados com muitas coisas, e isso é o quê? Quem não está aderente. Então, a gente tem que tomar cuidado, por quê? Se a gente ficar muito nesses ambientes e quiser ficar ali na atenção plena para isso, a gente vai aderindo aquilo ali, vai trazendo aquilo para a gente, né? As pessoas que convivem com quem tem depressão, né, vários transtornos aí, é, elas precisam buscar tratamento, elas precisam se tratar. Por quê? Porque às vezes elas precisam ali de mais auxílio ainda do que aquela pessoa que está de fato no problema, porque aquela pessoa pode ser que já está buscando o tratamento, mas quem está de fora
é difícil, né? E você está no mesmo ambiente, não querendo ou não, você está aderindo àquilo ali de alguma forma, né? Uma pessoa que você ama, uma pessoa que você quer cuidar, então você está aderindo. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Gente, a aderência, ela nos leva à prosperidade, ela alavanca para a prosperidade, né? Então, o que que a gente precisa fazer? O que que a gente tem nessa aderência, né? Nós precisamos introjetar para dentro de nós a teoria das coisas quando a gente está aprendendo, né? Para a gente conseguir externalizar a prática, a gente colocar ali verdadeiramente em prática, que é o que nós estamos fazendo aqui, né? E quando a gente volta isso depois da prática para dentro da gente, a gente criou aderência, mas aí a gente está com constância, isso vai se tornar um hábito. Você pode criar o seu novo piloto automático, né? Todo mundo faz as coisas em piloto automático. E quando a gente começa a prestar atenção, muitos hábitos ruins, eles estão aí há anos. Então, por quê? Porque você já aderiu àquilo ali, você já trouxe para você. E aí, para você mudar, você precisa estar presente, você precisa aderir ao que você quer. Então, se você coloca uma meta no papel, você precisa aderir a essa meta, né? Você precisa estar aderente, você precisa estar ligado, vocês precisam, né? A questão da capa, vocês precisam se tornar um só. Agora é um só. Se eu arrancar isso aqui agora, o papelão, pedaços dele sai junto, né? Por quê? Porque aderiu, né? Porque se tornou um só. E é isso que a gente precisa de fazer com os conhecimentos que a gente tem, né? Agora eu quero fazer umas perguntinhas para vocês. Quem tem o poder de segurar você onde você está, né? Quem te deixa aí nesse ambiente que você está, nesse lugar que você está? É isso que você quer para sua vida? Se não é, quem está te deixando aí? Não é ninguém a não ser você. Esse é o poder da autorresponsabilidade. Né? E aí a gente precisa aderir à autorresponsabilidade, porque quando a gente traz, né, fica aderente à autorresponsabilidade, a nossa vida caminha, né? Deus deu para cada um propósito. E você tem sido aderente com o seu propósito? Ai, Bel, não sei ainda o que é meu propósito. Sabe qual que é o propósito de todo mundo que hoje eu entendo? Transformar vidas. E de que forma você pode transformar vidas? Pode ser com uma palavra amiga, né? Pode ser. E aí, essa transformação de vida é o dom que Deus te deu, que você vai usar para esse intuito, né? Então, hoje, eu tenho plena convicção que o meu propósito, né? O porquê Deus me colocou nessa terra é para transformar vidas. Eu só preciso agora saber o como. Tá? Então, o maior propósito de todo mundo é transformar vidas. Mas como você pode transformar? Aí é individual, é de cada um. Então, pense, você tem sido aderente com o seu propósito? Né? O que você tem feito? Você está 100% aderente à sua identidade? E, gente, a nossa identidade, né, ela está ligada à felicidade. Se você perde a sua identidade, você fica infeliz. Se você não está aderente a quem Deus te criou, quem te colocou para ser, você vai desistir, né? E o desistir é o quê? É não criar aderência com mais nada. Você está com a aderência zerada, né? E se você começar a perder, né, a identidade, para que o seu propósito, para que Cristo te chamou, né? Para que o nosso maior mentor, que é Jesus, te chamou, você perde o seu propósito, você perde a sua identidade. Isso precisa ser construída a cada dia. Então, com que você tem sido aderente? Você tem sido aderente com as coisas que te levam para frente? Você tem sido aderente com o seu propósito? Você tem sido aderente com aquilo que você colocou, que você quer para a sua vida, né? Como é que você quer planejar sua vida daqui para frente? Você parou para pensar, né? Mas você vai criar aderência com isso? Você vai transformar isso em quem você quer ser, né? Vai transformar isso num hábito? São perguntas que a gente tem que fazer para a gente todos os dias.
né? E junto com isso a chave da intencionalidade. Qual é a minha intenção em fazer as coisas? Porque se eu sei a minha intenção, se eu sei, já girei lá também a chave do autoconhecimento, eu consigo saber ao que eu quero aderir. E consigo fazer essa aderência, entende? Então, conta aí pra gente agora, meninas. O que vocês acharam dessa chave de hoje? E se deu algum putz por aí? Quem vai falar? Não é possível, ninguém vai falar hoje? Começando Domingo pelos à mais noite, velhos, todo vai, mundo Denise. cansado. A mais velha que é a Delene e eu não. Tá me chamando de velha? Você não tem vergonha Oh, nessa cara sua, não? Ela falou assim, começando pelos mais velhos, então a mais velha é Não a tem Delene. vergonha de chamar de velha, não. Hoje eu vi uma coisa falando que eu sou muito melhor. Hoje eu estou muito melhor com os quase 50 do que quando eu tinha 20. Então, vocês param com essas graças aí, tá? isso é verdade. Ah, fiquei reflexiva aqui com essa questão da aderência, sabe? Do que a gente tem feito, né? Às vezes a gente fica se cobrando tanto, 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 e esquece de fazer o que é verdade, né? O mínimo. E às vezes é um detalhe tão pouco, né? Às vezes a gente fica preso a tantas coisas que não tem nada a ver, sabe? Assim, depois que eu tô quase chegando aos 50, eu comecei meio que não esquentar muito a cabeça com muita coisa, sabe? Sofrer menos e fazer realmente as coisas. E quando a gente faz essa questão mesmo da aderência, mesmo de fazer essa mudança, de fazer realmente as coisas certas, a gente fica mais tranquilo, a gente fica emocionalmente falando, a gente vê que a gente fica perdendo tempo, né? E as coisas estão fáceis para a gente poder fazer. Se eu for pensar, hoje nós temos muito mais recursos, você não faz porque não quer. Então, é igual você falou, as perguntas que você falou, quem te segura onde você está? Você mesmo, você é o seu maior inimigo, né? Nós somos o nosso maior inimigo. A hora que você ficou falando, eu fiquei pensando, o que que me segura que eu estou aqui, né? Às vezes você reclama da vida, eu podia estar melhor, mas você está segurando, ninguém está te amarrando. Até mesmo quando você às vezes fala assim, eu não faço por causa do meu filho, eu não faço por causa do meu marido, eu não faço por causa da minha mãe, eu não faço por causa do meu pai. Que dia que eles te seguraram para você não fazer, né? A Que dia decisão que é eles... sua, né? A decisão é sua. Lógico, você tem que fazer com sabedoria, sim, porque às vezes são mais pessoas envolvidas, né? Quando você é casado, tem filho, tem pessoas mais envolvidas. Mas você jamais, porque eu vejo muitas, né, pessoas colocando essa desculpa. Ah, não, eu só vou estudar quando meus filhos crescer. Eu só vou realizar o meu sonho quando meu marido realizar o sonho dele. Por que você não pode associar nesse meio tempo? Então, quando você faz essa pergunta aí, quem está te segurando, né? É só você. Então não adianta, porque nós aprendemos sempre a culpar o outro e não culparmos a nós mesmos. Não é É porque culpa, culpar né? o outro é mais fácil, né? É mais Falar prático, é que é mais por causa do fácil. outro é mais fácil. Mas, gente, essa questão de filhos, né? Eu tenho três, então. E eu falo o Bel, só uma seguinte. pergunta nada a ver. Quantos anos você tem? Trinta É e que eu dois. fiquei curiosa, que a maneira me chamou de velha. Obrigada, Terezinha. Ela tem três filhos, ela casou nova, ela deve ter uns 34. 32. Não, não, Ui, não, que eu? Vai, Mulher. Marinette, tu tá velha. Vou chamar os outros de velha, nós é as mais velhas mesmo, não é mais não que não. Então, Vamos eu continuar, Bel. falo que a gente não cria filho pra gente, né? A gente cria filho pro mundo. Então, se você deixa de fazer as coisas pelo seu filho, você está ensinando ele uma coisa de prioridades. Você está ensinando para ele a colocar os outros na frente das prioridades dele. Por quê? Porque é o que você está fazendo. Eles vão criando aderência com a gente, então eles vão aprendendo pelo exemplo, eles vão puxando. Então, se eu coloco eles na frente dos meus projetos, né? É claro que a gente para olhar mais as coisas, para entender mais as coisas, por causa deles, sim, não é isso que eu estou falando. Mas
Se eu ensino para os meus filhos que eles vêm à frente de todos os meus projetos, até à frente de mim, eles estão aprendendo que eles têm que colocar as outras pessoas à frente dos projetos dele e à frente das coisas dele. Então, ele não aprende a conquistar os lugares dele. Ele não aprende a ser prioridade. E muitas mães fazem querendo, né, claro, acertar. Aí fala assim: ah, não, porque meu filho é a minha prioridade, então ele vai entender que ele é prioridade. Não, ele não vai entender. O que E você por está aí você vê demonstrando que para tem ele, na muitos casamentos. verdade, você está Você vê mostrando que para ele, na verdade, é que os outros são prioridades na frente dele, né? Pode falar, TT. eu tenho educação. Eu falo assim, que é por isso que aí a gente vê tantos casamentos que acabam, porque as mães colocam os filhos como prioridade. Como prioridade. Gente, e eu já coloquei, tá? Eu já coloquei. Muitas vezes eu falava, não, meus filhos, entre meus filhos e você, é sempre meus filhos. Não, mas se não fosse ele, não tinha meus filhos. É, Entre meu filho e eles, a prioridade é ele. É ele que é meu marido, é ele que está do meu lado. Entende? Os Maria. filhos, os filhos são passageiros. Aí Eles depois, quando precisam os filhos crescer e crescem, voar. Entende? aí eu tô igual a TT, eu tô igual a TT. Aí depois, quando os filhos crescem e vai, né, batalhar pelos sonhos deles, né? Porque Eu eles nem chegam uma lembro que idade tem que eles pai. querem. Frustradas, ficam sem Nem ali. lembro do pai na mãe e sai vazado. Entende? Ah, mas esse Então, negócio de aderência é isso, né? E muitas vezes a gente quer fazer as coisas pelos outros sem fazer pela gente mesmo. Como é que você vai fazer pelo outro? Você não tá fazendo nem pra você, filho. é igual quando É a gente igual coloca num projeto. Só te interrompendo um pouquinho. Só a Marinete que levanta a mão pra falar. Ai, é Quando a igual o gente... Rodrigo falando, tem como um pobre querer ajudar outro pobre, meu filho. Vai prosperar primeiro. É verdade. Ó, e quando a gente faz um projeto, gente, não é que a gente não pode fazer o projeto colocando que a gente quer ajudar, que a gente quer uma vida diferente para os nossos filhos, que a gente quer uma vida diferente para os nossos pais, que a gente quer uma vida diferente para os nossos avós, que seja para quem for, entende? Mas o primeiro ponto, você quer uma vida diferente para você, porque só depois que você transforma a sua vida, você consegue transformar o outro. Então, quando você coloca ali, né? Ah, não, eu quero transformar a minha vida para eu ajudar o meu pai e a minha mãe. Ok, na primeira mágoa que seu pai e sua mãe te fizer, você quebra aquilo ali, e aí toda vez que você vai fazer, o seu cérebro fala: não, eles não dão valor no que você está fazendo. Então faça por você primeiro, entende? Por isso que eu vou É comprar meu verdade, Lobutan. é verdade. Quando você coloca objetivo em alguém e esse alguém te frustra, seu cérebro te sabota de você não continuar. Sim. Você não continuar. Pode falar, Marinette. Escutou, né, Marinette? Escutou, né? Que você colocou os objetivos seu N papai e mamãe. Não, eu não coloquei meus objetivos em papai e mamãe. Eu coloquei meus objetivos para estar com a minha família, o meu propósito de vida, independente do que eles façam. É meu propósito. Eu não vou ter dinheiro para dar uma Hilux para meu pai, porque ele não tem nem condição de manter uma Hilux. Mas eu vou ter dinheiro para me comprar uma passagem de carro, de avião, para me ir lá, para me economizar meu tempo, porque minha hora vai ser muito mais cara que a passagem do avião. TT até É, sorriu. o que eu ia Mas, falar TT, é que a questão da aderência é igual a Abel falou. Você adere o bom e o mal. Os filhos dela, o TT é ótimo, ela tá rindo ali do outro lado, rachando. Continuar dando prioridade para eles, pode. eles vão pegar esse ensinamento, entendeu? Essa aderência, eles vão aderir, ah, não, minha mãe me dá prioridade, eu vou dar prioridade para os outros. É a mesma coisa. Seria uma tese, uma explicação diferente, né? Mas segue nisso. Aquele negócio de diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Se você anda com gente ruim, você vai sair de lá como? Com coisa ruim. Se você anda com gente boa, você vai andar com gente boa. Se você está aqui tentando aprender alguma coisa, se você estivesse num bar, você ia estar aprendendo o quê? Se você está aqui, você está aprendendo o quê?
Você adere à ambiência, o lugar onde você está, as pessoas que você está, entendeu? Mas aí também tem uma coisa que eu vi até numa caixinha hoje do Pablo, ele falando em relação. Você não precisa absorver tudo que a pessoa passa. A pessoa perguntou ele lá por que que ele segue um fulano de tal. E ele falou, antigamente eu era assim, mas as pessoas têm que passar a saber e também a ver o lado bom das coisas. Que a pessoa não é 100% ruim, entendeu? Às vezes você tem alguma coisa que me incomoda, algum posicionamento, alguma fala sua me incomoda, mas existe algumas coisas suas que eu posso pegar. Mas é aquele negócio, eu pego e vou embora. Não é diferente, né, de você estar conectada com a pessoa. Igual, por exemplo, estou aqui em aderência com a Terezinha. Terezinha é difícil de lidar. Então, tipo assim, é aquele negócio. Você sabe aquele negócio que quando você convive, eles falam, quando você convive muito, você pega, você tem que estar se policiando o tempo inteiro para não pegar os hábitos ruins da pessoa, para você não levar para a vida. Porque se eu pegar o estresse dela junto com o meu, minha filha, ninguém me suporta. Não vou ter É marido, não vou igual ter filho, um cara, entendeu? ela arrumou um cara para falar com onde que ela arrumou esse cara. Não sei, gente, é gíria. Tem hora que você arruma uma gíria, né? Uma coisa que você fala, um cara, um sou, um eita, um negócio. Depois passa, é fase, é momento, é quando você se conecta. Eu aderi com alguém que eu peguei esse cara, sabe? E de repente, do nada, eu vou falar alguma coisa, em vez de eu falar o nome da pessoa, eu falo, nossa, cara, é uma aderência, eu peguei isso de alguém. Em algum momento, em algum assunto, em algum vídeo, alguém tem gente que fala algumas gírias que fica tão nojento o jeito dela falar que você pega sem É. sentir. E você fala sem sentir. Isso é aderência, Terezinha. Eu aderência de alguém, não sei de quem. Me fala a palavra bonita de falar. É por isso que a gente tem que policiar, né? Quem a gente vê, quem a gente segue, com quem que a gente tá ali, né? O mais certo é isso, né? Diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. E uma coisa que eu achei legal que ele falou, ou que antes ele não tinha noção, agora ele falou que depois da política ele aprendeu muito, porque antes ele tinha aquela opinião formada da pessoa, ia lá e falava as coisas sem pensar, né? E Uhum. ele aprendeu que a gente, às vezes, você tem que respeitar a pessoa do jeito que ela é, sabe? Porque o que falta muito hoje na sociedade é você respeitar outra pessoa do jeito que ela é. Se às vezes ela, até mesmo né, se ela não é da a mesma fé que a sua, né? Se ela não acredita, você tem que respeitar, não importa. Porque o máximo que a gente possa fazer pelo outro é respeitar. Quando as pessoas fazem essas coisas, você pode ver quando vê as polêmicas, né, quando tem muita polêmica no Brasil, você vê que aquela pessoa, às vezes, ela quer esparramar uma coisa dela, é só gerar polêmica que as coisas acontecem, né? Então, assim, a gente vê isso muito claro, essa questão de respeito, que às vezes falta, sabe? Respeito pelo próximo, pelo o jeito do outro de ser. E esses negócios, igual você falou, de pegar né, o defeito do outro, isso acontece muito em casamento, aderência, né? Eu falo assim, o casamento, às vezes fala assim, você pode ver que as pessoas casam, ela fica, todo mundo assim, nossa, fulano tá igualzinho Beltrano, né? Aí, tipo assim, pega os mesmos defeitos, as mesmas qualidades, porque é convivência, quando você vê, você tá ali junto falando a mesma coisa, né? E isso é muito sério, às vezes a gente olhar, né? Você tem que escolher as pessoas que você quer estar perto, porque dependendo quem você está andando, se você não tiver com pessoas com o mesmo propósito, você não evolui. Igual se nós aqui, a gente aprender tudo que a gente está aprendendo, se a gente começar a voltar para pessoas, né, com um propósito que não é não de acordo com nós, a gente não vai evoluir. E isso é, né, e você vê que a briga da gente todo, é o tempo todo, é a gente tentando fazer a nossa diferença, crescendo, que não é fácil. Então, quando se fala de aderência, isso aí a gente vê em vários, né, vários sentidos. Isso é muito forte para a gente para, né? E aí vem aquela questão também de pertencimento à nossa família, né? Aquele sentimento da família, de pertencer à nossa família, de estar ali naquele meio familiar, e às vezes a gente não é próspero, às vezes que a gente não quer decepcionar a nossa família, né? Não fulano, porque eu estava até escutando um stories da Karina, né? Eu sou assim, eu sigo um cara e depois eu paro de seguir, porque eu acho que esse povo fala demais, me tira minha concentração. Aí,
E ela começou falando nos stories hoje, falando sobre o que que a gente pensa sobre o dinheiro, né? Nossa, semana do Piorando, a gente falou muito sobre a questão do dinheiro, né? Várias coisas que nós tínhamos. Aí eu tô até assistindo uma coisa explicando sobre o dinheiro, um documentário na Netflix explicando sobre dinheiro e ela falando sobre dinheiro. Aquilo que a gente, às vezes, né, o que falou muitas vezes na nossa vida nos impedem de ser abençoado, né? Nos impedem de ser rico, nos impedem de ser milionário, nos impedem de tantas coisas. Então, assim, quando a gente fala nessa aderência aí, é uma reflexão, né? A gente fala assim, ser rico não é fácil, né? Do jeito que as pessoas... Mas também não é difícil, a gente pode, né? Não é fácil, mas também não é E essa difícil. questão, né, muitas vezes, a gente até compartilhou isso um pouco ontem, né? A escassez, muitas vezes, ela vem justamente da nossa lealdade familiar, Uhum. né? Então, como nós somos muito mais leais do que livres, por isso as dificuldades. Só que hoje a gente tem ferramentas que nos ajudam a sair desses espaços, né, dessas coisas. Então a gente tem um conhecimento que os nossos antepassados não tiveram, né? Então que toda transformação vem a partir da gente, né? E a gente deixa com cada um que é de cada um. Só que a gente tem que tomar cuidado para quê? Para a gente não continuar aderindo àquilo que não nos leva para frente, né? Temos que ter esse cuidado. Deia, vai falar algo aí com a gente hoje? Fala a Eu ideia. só tô na reflexão aqui. Agora tô Você dá seu compreendendo jeito, algumas Deia. Que coisas. você sai dessa reflexão, Deia. Não, é porque, igual a Abel falou, a questão do exemplo, né? Hoje eu consigo entender assim, algumas atitudes minhas, porque vem ligado com o exemplo que eu tive, Sim. né? Então, Puxa assim, o saco, Deia. a gente tem que tomar cuidado com o que a gente quer passar para o outro, gente, porque ninguém aprende pelo que a gente fala, aprende pelo que a gente faz, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado o que que a gente está colocando para quem está perto da gente aderir e o que a gente está aderindo, tá? Não é que a gente tem que sair excluindo todo mundo que não quer participar, que não quer caminhar, que não quer evoluir. Não é isso. Comece a mostrar resultados. As pessoas se conectam pelos resultados, né? Mas por alguns momentos, muitas vezes, a gente tem que deixar as pessoas ali que não querem caminhar um pouco de lado, né? Elas deixam de ser ali uma prioridade. Ah, Isabel, mas é meu pai. Ah, Isabel, mas é minha mãe. Ah, Isabel, mas é meu filho. Gente, é momentâneo, tá? É momentâneo. A gente tem que deixar um pouco para lá e começar a ser autorresponsável pela nossa vida, para a gente conseguir se caminhar, para a gente aderir a novos hábitos, né? Criar aderência em novos hábitos, para a gente conseguir alcançar aquilo que a gente almeja. Então, todas essas chaves que a gente vai girando aí todos os dias, a gente tem que tomar cuidado por causa disso, né, para ir colocando, mas a gente é responsável, porque eu posso vir aqui falar, vocês estão aqui, só pegar as chaves e ok, beleza, mudou uma coisa aqui, uma coisa ali, mas cadê a prática que você colocou? Cadê a constância que você trouxe de volta para si? Né? Que você vai colocar na sua vida, vai transformar aquilo ali num hábito, né? Porque é isso que vai te fazer sair do lugar, não simplesmente passar e deixar as coisas, né, de lado. Podemos encerrar, galerinha? Podemos. Então é isso, mais uma chave virada por aqui. Conta pra gente aí agora, se você ainda não fez nada, não curtiu, não comentou, não compartilhou, conta aqui pra gente agora, né? O que que você gostou, se você tem criado aderência aí com o que você quer para sua vida, se você tem pegado a teoria do que você quer para sua vida, tem externalizado com a prática e tem voltado para dentro de si aí com a constância para fazer isso se tornar um hábito. Deixa aqui qualquer comentário para gente que a gente vai amar saber e chama mais gente. Se quiser participar do grupo com a gente, o link está aqui na descrição. Será muito bem-vinda, muito bem-vindo, né? As nossas aulas aqui são riquíssimas, tem muito transbordo quando a gente encerra a gravação, porque às vezes as pessoas se sentem mais abertas para compartilhar, né? É um momento ótimo. Então, se você quer participar com a gente, vai lá para dentro do grupo, que lá tem o link. O grupo é gratuito.
gratuito, então venha participar com a gente, aproveite, que pode ser que numa próxima vez que você falar, vou deixar para a próxima vez que forem fazer, pode ser que isso seja cobrado, tá bom? Então, ó, aproveita, curte aí, comenta, compartilha e até amanhã com mais uma chave.